Universidade Sagrada de Oliveira, nos mandatos legislativos do deputado estadual Daniel Leilon e do vereador Fabiano Gonçalves, além do apoio das entidades coletivas, Academia Fluminense de Letras, Academia Fluminense de Letras e Cenáculo Fluminense de História. Convidamos a expor dispositivo de honra as seguintes autoridades: a presidente do Elos Clube Internacional e também do Cenáculo Fluminense de História e Letras, professora doutora Matilde Carone Slide Ponte. Convidamos a presidente da Academia Fluminense de Letras e governadora do 8º Distrito do Elos Internacional, professora doutora Márcia Maria de Jesus Peçanha. Representando a Academia Niteroense de Letras, convidamos o seu vice-presidente, desembargador Najib Slair Filho. Convidamos a presidente da Academia Fluminense de Letras e governadora do 8º Distrito do Elos Internacional, professora doutora Márcia Maria de Jesus Peçanha. Representando a Academia Niteroense de Letras, convidamos o seu vice-presidente, desembargador Najib Slair Filho. Convidamos a compor a mesa de honra o deputado estadual Daniel Librelão. E o vereador de Niterói, Fabiano Gonçalves. Neste momento, pedimos a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte, enriquecemos com liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, salve, Brasil, som intenso, raio vívido, de amor e de esperança terra desce, sem teu formoso céu límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, revela forte para o osso, de todo mundo se essa grandeza, terra dourada, em todas as milhas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol esmalte, pátria amada, Brasil. Nossa vida no teu seio mais amores, pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por lá
justiça clama forte, virás no filho teu uma voz de alegria. Nem entre outras muitas lutas que não vale a pátria, nós somos destes solos pátria da Brasil. Peço a gentileza de se manterem de pé, pois na sequência nós executaremos o hino nacional português. Passamos a palavra para a anfitriã desta solenidade, a presidente da Federação Elos Internacional da Comunidade Lusíada, professora doutora Matilde Carones Laube Conte, que discorrerá sobre a vida e a obra de Camões. E, na sequência, passará a palavra também à professora doutora Márcia Peçanha, que recitará alguns trechos do nosso homenageado da noite. Meus amigos, uma boa noite. Uma noite linda. É uma noite, essa noite outonal. Eu estou maravilhada de ver todos aqui que vieram fazer também a sua homenagem a Camões, nesse dia 10, que é o dia de Portugal e das comunidades portuguesas. É um dia que corre, né, um verdadeiro manto sagrado sobre essa figura de Camões. E eu estou vendo aqui o nosso senhor Orlando, que é o diretor-presidente do Clube Português. Por gentileza, senhor Orlando, levante-se para receber nossa salva de palmas. E, bom, falando sobre Camões, sobre a vida dele, há muita lenda, há muita, vamos assim, um misticismo, mas o que sabe de verdade é que ele nasceu na capital e que, na realidade, lá em Lisboa, o rei Dom João III havia criado a universidade na capital. Mas graçava uma peste e ele, com a família real, foi para Coimbra e o nosso Camões também foi. Mas conhecendo o temperamento dele inquieto, lá que foi criada então a Universidade de Coimbra, ele se indispôs com o sobrinho de um professor e acabou ele tendo de pedir asilo em outro lugar, e ele foi combater os mouros em Ceuta. E nessa viagem que ele fez para Ceuta, que ele foi combater, né, os mouros, ele perde o olho esquerdo e volta para Portugal. Mas aquele espírito indócil e inquieto, ele acaba por se alistar e vai para a Índia. Bom, mas chegando na Índia, na embarcação, ela veio a afundar, e esse rio é um rio majestoso, o rio Mekong. Ele nasce no Tibete
passa pelo Camboja e chega na Conchinchina. A Conchinchina é o sul do Vietnã. E muitos autores acabaram por fazer uma pintura dele. Ele, né, lá quase se afogando, com uma mão ele carregava os manuscritos dos Lusíadas. O que quer dizer Lusíada? Lusíada é o português. Então, ele escrevia sobre o próprio povo português. Ele escrevia, a epopeia que ele escreveu foi sobre Vasco da Gama, não é? Muitos falam que há uma similaridade com Homero, ou então com Virgílio, mas o fato é que depois de Camões, a língua portuguesa, onde detratores diziam que não havia língua, era apenas uma linguagem, essa língua cresceu, ele nos deixou esse legado, o maior poeta da língua portuguesa. E ele conta sobre peripécias mil, que já era do temperamento dele, e ele conta sobre uma virgem que aparecia para ele, Dinamene, mas os autores dizem que ela existiu sim, foi uma chinesinha, e que morreu quando essa embarcação acabou por fundar. Bom, Camões, depois de mais de 15, 20 anos, ele volta para Portugal. Mas Portugal não era mais aquele Portugal que ele havia conhecido. Ele não conhecia ninguém. Ele foi o rei de Portugal, Dom Sebastião, que ele também conhecia, tinha ido lutar e ele não voltou. E quando ele soube da morte de Dom Sebastião, ele que estava doente, ele diz: eu morro com a minha pátria, de tanta tristeza que ele vem a falar. E o fato é o seguinte: depois que ele veio a falecer, a sua obra, a magnitude dessa sua obra, correu toda a Europa, chegou em todos os lugares do mundo. Então, essa figura máxima de Camões, nós comemoramos hoje os seus 500 anos que nós estamos aqui nessa noite, noite gloriosa, noite de grande magnitude, e que estamos saudando o povo português, o lusitano. Agora eu passo para a Márcia, ela vai falar sobre, um pouco sobre poemas. Bom, dando continuidade, não é, à fala da Matilde, que tão bem se expressou a respeito, não é, do Camões, eu iniciaria dizendo os próprios versos de Camões: cantando, espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. E é justamente com esse canto nosso aqui, de professores, de acadêmicos e de escritores, que nós trazemos hoje para vocês, para contar as glórias camonianas. Como a professora Matilde já discorreu, né, sobre a vida dele, eu vou então focalizar um pouco mais a sua obra. Camões, ele não foi apenas um poeta épico, ele foi também lírico e também produziu obras dramáticas. Só que no teatro ele não teve o mesmo sucesso que com sua obra lírica. Então, no teatro ele teve 3 peças que são conhecidas, El Rei Seu Leco, Anfitriões e Filodemo. E nessas peças ele mistura os estilos, porque estavam nesse período de transição, final da Idade Média, não é, que era teocêntrica, com todas as verdades absolutas, uma fase mais rígida, e no século XVI nós começamos a ter o Renascimento, o Iluminismo. Então são as novas ideias. E Camões, em sua obra, ele vai deixar transparecer o confronto, não é, o encontro dessas duas visões. Enquanto poeta lírico, ele cantava também sua terra, os amores,
E ele é célebre pelos seus sonetos. Os sonetos camonianos perduram até hoje. Um dos mais conhecidos, apenas a primeira estrofe: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E ele tem vários outros também, como aquele: alma minha gentil que te partiste, tão triste desta vida descontente, pudesse eu lá no céu eternamente. E aí ele continua, tá? Ele tem outros versos que ele fala da natureza, da beleza da terra de Portugal. E também ele tinha conhecimento, até bíblico. Ele tem o célebre poema, 7 anos de pastor, Jacó servia, mas não servia ao pai, servia a ela. Ele queria se casar com uma, mas o pai oferecia outra. Então, ele tem assim, uma série de composições que ficaram na história, como aquela: transforma-se o amador na coisa amada, por virtude de tanto imaginar. E é esse Camões que a gente traz para vocês. Com relação aos Lusíadas, também fazendo um resumo, os Lusíadas, ele vai contar, não é, as narrativas, as conquistas dos povos portugueses. E ele segue mais ou menos o modelo das epopeias: a Eneida de Virgílio, a Ilíada e a Odisseia de Homero. Só que ele traz para a realidade do povo português. Então, na epopeia, você tem a introdução que você dedica a alguém. Aí ele vai dedicar ao rei Dom Sebastião, que era, né, o rei da época. Aí tem também a invocação. Havia invocação nas tragédias, nas epopeias antigas, as deusas, as musas. E aí ele faz uma coisa inusitada. Ele vai invocar as Tágides, como se fossem as ninfas do rio Tejo, o rio da aldeia, não é, que o Fernando Pessoa também canta. E depois, ele também, com relação a isso ainda, ele vai fazer o oferecimento, a invocação, e ele então vai contar todas essas vitórias. O Lusíadas tem 10 cantos, é como se fossem 10 capítulos, tem 10 cantos, tem 1.112, se não me engano, estrofes, e 8.816 versos. Olha a imensidão, a pujança dessa escrita de Camões. E temos os episódios, né, que vão se desenrolando, e a gente pode perceber também que há uma visão da mitologia. Quando ele inicia, ele invoca, não é, também a deusa Vênus, que é a que vai proteger na caminhada, mas tem o Baco, que vai fazer tudo para ter as tempestades e atrapalhar. Mas a viagem transcorre, é relatada a descoberta, né, do caminho das Índias. Toda epopeia tem que ter um herói, aí no caso é o Vasco da Gama. Nós temos lendas que aparecem, uma Matilde até já falou da Dinamene, e temos também as crenças e os mistérios da época. O gigante Adamastor, que aparece em um dos capítulos, todo mundo tinha receio. O Cabo das Tormentas, porque não havia essa tecnologia, então eles tinham receio de atravessar, aí era chamado Cabo das Tormentas, que depois passou a se chamar Cabo da Boa Esperança. E vários outros episódios que se sucedem. Apesar de ser épico, tem também momentos de extremo lirismo. Tem a Inês de Castro, né, que morre por amor, é assassinada. Tem outros episódios também, assim, que marcam o Velho de Restelo. Tem o episódio da Ilha dos Amores, que Vênus oferece aos navegantes para eles terem um repouso. Então, é uma parte, assim, de sensualidade, porque os navegantes estão com as ninfas lá, o nome já diz, a Ilha dos Amores, e há depois o retorno a Portugal.
Os Lusíadas, o Camões levou aproximadamente 19 anos para escrevê-lo. Ele começou a escrever na Ilha de Goa, 1553, 1555, que é sempre uma dúvida. E só terminou em 1571. É quando ele, voltando a Portugal, ele vai, então, entregar ao rei Dom Sebastião, que vai homenageá-lo, vai dar uma pensão para ele, vai chamá-lo do Cavaleiro da Casa. E aí, em 1572, é publicado Os Lusíadas, sendo a primeira obra impressa, tá, do Reino de Portugal, pelo menos é o que atestam os livros, quer dizer, dessa grande importância. Então, finalizando, né, só para vocês sentirem por que Camões, até hoje, é tão referenciado, e por isso nós estamos aqui hoje reunidos para celebrá-lo, para homenageá-lo. A história dele, a obra dele é muito vasta, é maior que os mares nunca dantes navegados, mas nós trouxemos aqui, nesse espaço, nesta casa, quem agradecemos aqui a recepção do espaço, porque aqui, sendo a Câmara, é também a casa que deve preservar a cultura, a educação, as artes, daí ser um momento propício para isso, e estando em círculo, é a ideia de confraternização. Então, estamos todos aqui nos confraternizando e dizendo: Camões permanece e o seu canto está até hoje entre nós. Viva Camões! Registramos as presenças da presidente do Elo Cidade Maravilhosa, doutora Ana Paula Guiar, do diretor-geral da Universo, professor Anderson Freire, da professora doutora Regina Celli Vieira Silva, presidente do Rotary Clube Niterói Norte, do professor doutor Vainer da Silveira Silva, ex-pró-reitor de extensão da UF, doutora Alcilene Mesquita, representando neste ato a Comissão de Mediação da OAB do Rio de Janeiro, e o jovem Cauã Canabrava, presidente do Elos Universitário. Com a palavra, a presidente da mesa. Eu vou brincar com vocês. Eu não sei se eu falo, se eu chamo o meu irmão ou se eu chamo o desembargador. Eu estou aqui atrapalhada. Mas, Nasbinho, a palavra agora é com você. Senhoras presidentes, senhores parlamentares, estamos aqui menos para comemorar 500 anos de nascimento de Luís de Camões. Ele fez os Lusíadas, o fundamento da nossa língua portuguesa. Ele, para nós, vale tanto quanto William Shakespeare vale para os ingleses. Mas Camões criou uma força bem maior. A Inglaterra, o Reino Unido, era uma potência e é uma potência. Portugal era potência há 400, 500 anos, mas uma faixa estreita na Europa, caindo para o Atlântico. E de lá, olha só, senhores, hoje temos mais de 300 milhões de pessoas falando português. O próprio secretário-geral da ONU, as línguas oficiais da Organização das Nações Unidas, não está o português, mas ele é português. E os países que falam português: Brasil, Portugal, todos nós somos portugueses, permitam, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. 300 e poucos milhões de fala lusófona. E isso é que nós estamos comemorando. Nós aqui estamos transcendendo o sentimento nacional para passar para um sentimento universal.
esses 300 milhões não são somente cidadãos de países que falam português, são cidadãos do mundo. Estão na África, na Ásia, na Europa, na América. Isso significa, estamos em todo o mundo. E todos nós saímos de um pequeno país, cuja população atual hoje só tem 10 milhões de habitantes. E eles nos criaram, o Brasil, só o Brasil, 200 milhões, e mais eles, portugueses, meu professor Afonso Arino gostava de destacar isso, permitiu que nós reconhecêssemos a nossa diversidade. A nossa força está na diversidade. E essa diversidade foi criada principalmente por aqueles como Camões, que criaram a língua portuguesa. Muito obrigado. A partir deste momento, procederemos com a posse dos novos membros da Federação Elos Internacional. Professora. Este é um momento também muito importante para nós, que estamos cuidando do desenvolvimento do Elos. Para vocês terem uma noção, alguém deve estar perguntando, afinal, o que é o Elos? Elos, é isso mesmo, um Elos, seguro ao outro. Agora, o que o Elos faz, o princípio, nós temos os nossos estatutos, o princípio do Elos é a dignidade da família, é a propagação da língua, da cultura e do saber. Esses que são os princípios elistas. E nós estamos aqui, o nosso Elos Niterói é o maior Elos do mundo. Nós estamos para quase 90 elistas aqui, o Elos Niterói. Mas já criamos... Mas já criamos no interior de Minas um Elos que está funcionando muito bem, ele é muito ativo. Está sendo criado o primeiro Elos rural, que não existia, o primeiro Elos rural, e a Ana Paula está aqui, né? Está com ela a criação da cidade maravilhosa, e que é um Elos que é online, é o primeiro Elos online, e que tem funcionado também tudo dentro do contexto. Eu estou dando, né, para vocês essas explicações. É claro que lá em Portugal tem Elos, né? Tem Elos na capital, que vai tomar até posse hoje. Ela estava lá no Elos de Lisboa, tem Elos no Porto, tem Elos em Macau, tem Elos em Olhão. Bom, mas nós aqui em Niterói vamos ser o sol desse grande Elos. Nós vamos brilhar. Então, estamos lutando, criando novos Elos. E hoje tem posse dos novos membros, não é? E eu vou chamar para tomar a posse, e inclusive, deputado, você tomará a posse também no Elos, aí depois, terminando essa parte, com ele, tá bem? Só para você entender. Por gentileza, podia ficar aqui na frente a Amanda, que vai tomar posse hoje. Faz favor, Amanda, fica aqui na frente. A Maria Pané, faz favor. A Rita Machon também. Não sei se a Carla Monerá está, e a Kátia. Bom, eu pediria a presidente, né, que está organizando o Elos Icaraí, Lilian, que chegasse também e ficasse aqui. Márcia, você providencia, então, a Márcia é secretária também do Elos Internacional. Você toma a frente, faz favor. Por favor, você pode descer? Então, termo de posse. Aos 10 dias do mês de junho de 2024,
em cerimônia festiva promovida pela Federação do Elos Internacional da Comunidade Lusíada, presidente Matilde Carones Laib Conte, celebrando os 500 anos de Camões na Sala de Sessões Brígio no Tinoco, na Câmara Municipal de Niterói, Avenida Amaral Peixoto, 675, Centro, Niterói, às 19h30, tomaram posse como membros elistas do Elos Clube Icaraí. Maria da Conceição Cardoso Painá, Amanda Franco Capulotes, Rita de Cássia Marchon dos Santos e Carla Monerá Mendonça. E do Elos Clube Niterói, senhor Daniel Libreron Dias Castro. Após a leitura do juramento, que eles farão agora, e receberem o diploma e a medalha do Elos, os novos companheiros elistas serão empossados e assinarão este termo de posse, justamente com a secretária e a presidente. Niterói, 10 de junho de 2024. O juramento para ler, fazendo favor. Acho que o microfone. Isso aí. Você agora fazer a entrega. Irmã, ajuda ela com as medalhas. Ela, você entrega o diploma e ela te ajuda com as medalhas. Tá. Cadê aquela listinha que você me deu aqui? Essa aqui. O meu Zé Tapá eu falo. Foi assim que eu trazia. Eu vou pedir para eles virem na frente. Por gentileza, nós criamos o Elos Infanto Juvenil. Eu pediria para vir até aqui para tirar uma foto. E criamos também um Elos universitário da Universo. Eles estão aí nos representando. Por favor, venha o Cauã com as duas meninas. Vem para tirar a foto. Outro também que é do Elos é o nosso Matheus. Chega aqui, Matheus. Você também. Faz favor, ficam aqui na frente. Eles não vêm, os do Infanto Juvenil, vem para tirar uma foto que vai ficar para a posteridade. O importante disso é para desenvolver o gosto da cultura, né? Registramos a presença do presidente do Rotary Niterói, senhor Joel Coelho, do médico Fernando Pires de Mello, da presidente do Elos
nosso clube Niterói, professora Sara de Lourdes Cabral Rodrigues, o presidente do Clube Português de Niterói, senhor Orlando Cerveira Francisco, e da presidente do Elos Icaraí, senhora Liliane Santos. Nosso vereador, né? Agora, esta cena continua com você. Boa noite, senhoras e senhores. É um privilégio estar aqui nessa Casa Legislativa, casa esta que já tem mais de 200 anos de história, cumprimentando a presidente, doutora Matilde Conte, ao desembargador doutor Najib, a professora doutora Márcia, o nobre deputado, jovem deputado Daniel Librelon. Quero aqui saudar o doutor Fernando, doutora Alcilene, meu amigo, irmão, meus amigos e irmãos, doutor Orlando Cerveira, doutor Domingos, meu amigo Hertal. Quando eu lhe vi, me enchi de alegria. Tivemos a oportunidade de ter aqui nessa casa recente, o doutor Fernando se lembra disso, nosso querido Valdenir de Bragança, né? Eu tenho certeza que o senhor, nas coberturas jornalísticas, falou muito desse grande cidadão de Niterói. A família Pires de Melo estava aqui também. Então, assim, essa casa traz excelentes memórias para nós, né, professor Anderson? E esta casa tem essa missão, irmã, de honrar as pessoas que fazem a diferença na cidade, fazem a diferença na sociedade. Eu confesso que quando eu vi a cerimônia sendo formada e pude ver o meu amigo Rubinho, que acho que faz parte também do Elo, né, de Niterói, um grande historiador, um grande funcionário, um grande colaborador dessa casa, eu fico muito feliz, e fiquei muito feliz, Rubinho, de poder atender a um pedido seu, porque você foi meu primeiro patrão com 14 anos, quando eu trabalhei com você ali no SEASA, puxando burro sem rabo com seu pai, que era quem entregava as compras. Então, meu pai me deu a honra de trabalhar, me confiou, sob a responsabilidade dele, para trabalhar nas minhas férias de escola com o Rubinho. E Rubinho me ensinou muito a como que é importante botar o jovem para trabalhar, senhor Orlando Cerveira. O senhor que começou lá em São Domingos, senhor Orlando, começar lá em Portugal Novo. Hoje, Rubinho, eu me entristeci porque uma senhora esteve sentada aqui ao lado, o senhor, onde está sentado o senhor aí, tinha uma senhora com um neto de 14 anos que ela queria que ele trabalhasse. Eu tive que dizer para ela que a lei trabalhista brasileira não permite. E ela disse para mim, mas o tráfico aceita. Então, é por isso que a gente está nessa casa aqui, por isso que o deputado está lá na LERJ, por isso que outros estão no Congresso Nacional, para a gente poder melhorar a nossa sociedade. E eu tenho a oportunidade de, nessa noite, presidente Matilde, pegando uma carona nesse grande evento do Elos, fiquei tão impressionado, doutor Najib, não sabia que nós já somos mais de 300 milhões que falamos a língua portuguesa, né? É um dado fantástico. E como que a gente aprende aqui, os senhores nos ensinando? Mas eu acho importante nós destacarmos as pessoas que têm feito diferença na sociedade. E eu confesso que quando recebi a indicação do meu amigo professor Anderson sobre o nobre e o jovem deputado Daniel Librelon, eu fui ler a sua biografia e eu estou muito honrado de poder conceder a ele o título de cidadão niteroense, porque a pessoa tem que ter uma marca. E eu quero dizer, deputado, que a cidade de Niterói ficará muito honrada em tê-lo como cidadão. E já estendo o convite à sua esposa para que vocês também possam ter o privilégio de morar em Niterói, que é uma cidade magnífica para se morar. Niterói tem a marca de Portugal pequeno. Eu tive o privilégio de fazer um projeto de lei transformando o Bacalhau em patrimônio imaterial da cidade para poder manter sendo contada a história do Brasil por Niterói. A chegada dos imigrantes aqui na nossa cidade, o nosso Portugal pequeno aqui na Ponta da Areia, a influência dos portugueses nas edificações, no comércio, na cultura, né, no desenvolvimento dessa cidade que já tem 450 anos. E eu fico feliz, nobre deputado,
de permitir agora você ser um dos nossos. De fato, eu gostaria muito que você tivesse a oportunidade de morar em Niterói, mas de direito você já é um cidadão niteroense, a partir de hoje. Eu quero pedir aqui à equipe que traga, vou fazer uma leitura breve da biografia desse jovem parlamentar, mas eu acho que é importante. Daniel Librelon Dias de Castro, mais conhecido como Librelon, tem 40 anos e é natural de Montes Claros, Minas Gerais. Um bom mineiro, discreto. Casado há quase 2 décadas com a Vanessa Biezon. Está ali, por favor, Vanessa, fique de pé para o pessoal de conhecer. E ele, há mais de 10 anos, ele reside no estado do Rio de Janeiro, radialista, apresentador de TV e palestrante. Antes de assumir um cargo no Legislativo Fluminense, Librelon se dedicava ao Evangelho e a projetos sociais com foco na recuperação da dignidade da pessoa em situação de vulnerabilidade social e dependentes químicos. Formado em gestão pública, Librelon concorreu pela primeira vez às eleições no ano de 2018, sendo eleito de primeira, parabéns, com 63.767 votos, para ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ficando entre os 10 parlamentares mais votados do Estado. Pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, atualmente exerce seu 2º mandato, depois de ser reeleito pelo Partido Republicanos, com 80.970 votos. Eu tenho o privilégio de estar presidindo o Republicanos em Niterói. Isso também nos une. Librelon é um deputado jovem conservador que defende os valores que regem o Evangelho, a família e o bem-estar de toda a população fluminense. Acredita que humanizar é a melhor forma de representar. Por isso, entre as suas principais bandeiras estão a humanização, o cuidado com a população em situação de rua e com os desaparecidos, a defesa e a proteção dos direitos da mulher e das crianças. Apesar de não ter tido um histórico ligado à vida pública, Librelon chegou ao parlamento trazendo consigo uma vasta experiência em cuidar de pessoas. O ofício de pastor, e ontem nós comemoramos o Dia do Pastor Evangélico, o ofício de pastor lhe concedeu essa experiência, certamente. E eu quero dizer que nesta Casa Legislativa, qualquer título e honraria aqui tem que ser votado e aprovado. Recentemente tivemos um episódio onde isso ficou muito acentuado. No teu caso, deputado, não houve nenhum óbice ao título que nós, nesta noite, lhe concedemos. Eu peço que me encaminhe aqui. Farei a leitura. Peço que Vossa Excelência fique de pé, por favor, que eu já vou passar às suas mãos. Câmara Municipal de Niterói, nos termos do Decreto Legislativo 3.489, publicado em 23 de maio de 2024, confere o presente título de cidadão niteroense ao senhor Daniel Librelon Dias de Castro, a que se faz jus reconhecidamente pela sua digna e valiosa participação nas causas que contribuem para o continuado e engrandecimento e progresso da cidade de Niterói. Autor do decreto, vereador Fabiano Gonçalves, plenário Brígido do Tinoco, Niterói, 10 de junho de 2024. Gostaria de chamar aqui, para estar entregando esse título comigo, além da sua esposa, o professor Anderson, que eu faço questão que faça a entrega juntamente comigo. Vamos descer. Passar a palavra ao deputado. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiramente, é uma honra estar aqui em Niterói e também é uma honra estar numa casa de honra. Eu, como aqui colocou o nosso presidente e vereador Fabiano Gonçalves,
Sou de Minas Gerais, sou mineiro, como quieto, meu pão de queijo, mas devagarzinho cheguei no Rio de Janeiro, conquistando o coração do povo fluminense, o povo carioca. Eu falo, como eu falei no evento de sábado, né, professora e doutora Matilde, eu sou um verdadeiro mineroca, mineiro misturado com carioca. E é com muito orgulho que eu faço parte dessa representatividade na vida pública. Eu me sinto honrado, senhor presidente, por receber essa homenagem. Eu não mereço, até porque eu falo que todo mérito é para a população fluminense. O que eu faço é nada mais do que além da minha obrigação. E eu sempre procuro ser uma referência para os jovens, para as pessoas de idade avançada, dizendo que a esperança, a família, a paz jamais vai acabar quando tem disposição de lutar para que ela venha prevalecer. E foi particularmente um dos motivos que eu aceitei esse convite de uma forma carinhosa da professora e doutora Matilde. Eu quero até, inclusive, cumprimentar o nosso desembargador Najib, a nossa professora e doutora Márcia Pensanha, e a todos que compõem hoje esse plenário. O doutor Fernando, que eu conheci lá na palestra que nós tivemos na universidade no sábado, e eu fico honrado em fazer parte desse elos. Eu quero ser um elo nessa corrente do bem. Quando nós falamos de humanização, é uma palavra difícil de ser pronunciada na vida pública, porque quando se fala de política, o presidente e o nosso vereador Fabiano pode entender um pouco melhor disso, há um repúdio da sociedade, porque quando você vai na mídia, sempre há um contraverso do nosso trabalho. Nós não temos horário para deitar, mas temos horário para levantar. Seja no sábado, seja domingo, seja feriado, não importa. Sou deputado todos os dias. O presidente da casa e vereador dessa cidade, ele é um parlamentar e um representante todos os dias, não é só no dia de plenário. E eu volto a repetir o que eu falei aqui num dia em Niterói, dando referência da minha esposa, que me acompanha praticamente há 2 décadas, como aqui colocou o nosso presidente e vereador. Sou pastor licenciado da Igreja Universal há 25 anos. Comecei minha vida jovem e sempre acreditando no jovem, porque a gente sabe que o futuro é o jovem. E quando eu escolhi essa minha, vamos dizer assim, formação, essa vocação de lutar e ser a voz da juventude no social, na inclusão social, nas artes marciais, foi justamente resgatar esse futuro que está sendo comprometido pela violência, pela forma como as coisas têm sido conduzidas, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro. A gente vê a juventude ela sendo comprometida com as más influências. Hoje as mães elas não têm o acesso à educação aos seus filhos, como na minha época eu tive, a disciplina. Hoje fazer um futuro ser visto de uma forma diferente. Então hoje tudo é algo desesperador, porque as coisas estão aceleradas e as coisas elas vão perdendo a referência. E a minha intenção hoje, desembargador Najib, está hoje no Elos, é justamente não perder essa referência da língua portuguesa. Eu sei que é um desafio na sociedade hoje, muitas pessoas estão partindo para a tecnologia, as conexões, e ao mesmo tempo que a tecnologia ela vai avançando nas conexões, deixa de haver uma conexão humana. Por isso que eu procuro no meu mandato levantar a bandeira da humanização. E a bandeira da humanização é isso, não é só você se colocar no lugar do outro, é você entender o outro, independente da sua bandeira partidária, independente da sua escolha, é entender que existe uma democracia, direitos e deveres, e é isso que nós lutamos no nosso mandato. E aqui, esse diploma eu quero oferecer a todas as pessoas que aqui no estado do Rio de Janeiro, em Niterói, que me acolheram. Eu, particularmente, como aqui foi mencionado, eu tive no meu segundo mandato 80 mil votos em 90 municípios do estado do Rio de Janeiro. Em Niterói, eu tive particularmente quase 150 votos. Se você perguntar para mim quem votou em mim, eu não sei.
mas com o trabalho social que nós desenvolvemos com as pessoas de situação de vulnerabilidade social, com a inclusão social da juventude, esse trabalho ele vem propagando e resgatando a eficácia das pessoas que já não acreditavam mais na vida pública. Então, esse é o meu dever, esse é meu papel, não como um político, porque eu não sou político, eu estou como político, eu sou um cidadão. E eu quero lutar pelo meu direito, e eu quero que o direito das pessoas também venham ser respeitados e venham ser representados. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer, senhor presidente, essa homenagem tão grande e importante para esta casa, para o meu mandato também será de grande importância, e pode contar com o meu mandato, pode contar com o nosso gabinete, independente se vocês nos conheciam, se não conhecia, eu sempre falo, 80.970 pessoas me colocaram na LERJ, mas eu vou legislar para as mais de 17 milhões que existem no estado do Rio de Janeiro, porque o meu compromisso não são com os meus eleitores, é com o povo a qual Deus me confiou. Obrigado. Eu estou gostando muito. Eu e ela somos um desconto Nós estamos já caminhando, né, para o final, mas o nosso vereador aqui lembrou a figura de uma pessoa, não é, que Niterói deve muito. Na época que ele foi prefeito, a prefeitura não dispunha desse dinheiro que agora vem do petróleo. Ele lutou, né, lutou muito, foi prefeito, foi deputado, e um homem temente a Deus. Eu estou falando de Valdenir de Bragança, que nos mandou uma mensagem. E essa mensagem é para ser guardada numa caixinha de ouro, porque todos nós aqui sabemos que Valdenir está muito doente. Vocês veem que tem uns 3 anos que ele praticamente não sai de casa. Mas eu ainda tive a honra que ele foi uma vez nos visitar na Casa da Amizade. Então, olha o quanto o Valdenir gosta do Elos, e por ter mandado essa mensagem, eu vou ler para vocês. Estimada Matilde, congratulo com a querida confreira, mais uma vez por sua expressiva capacidade de ressaltar os valores que engrandecem o nosso idioma. Agora, através da figura inesquecível de Luís de Camões, símbolo maior da cultura lusófona, que estabeleceu definitivamente a língua portuguesa no mundo, com a admiração e o abraço fraterno de Valdenir de Bragança. Meus amigos, eu estou, né, agora, ela do cerimonial vai encerrar a tudo. Mais uma vez, quero dizer para vocês que vocês, com o rostinho aqui que eu vejo a todos, que essa cena é como se fosse a cena de um filme, desses filmes maravilhosos que não nos esquecemos jamais, e essa cena vai ficar tatuada para sempre no meu coração. Um beijo para vocês, um beijo. Bem-vindo, confrade. Desculpe, é impossível não emocionar. Eu dou por encerrada essa cerimônia, agradecendo a presença de cada um de vocês, entre autoridades, homenageados e familiares e amigos destes. Uma ótima semana a todos, e antes de partirem, receberemos todos com um coquetel que será servido aqui na área lateral externa ao plenário
mas dentro das dependências da Câmara. Muito obrigada pela atenção, pelo respeito, pelo carinho. Obrigada mais uma vez pela confiança. Professora Matilde, boa noite.